Olá, eu sou Selma Coço e seja muito bem-vindo ao programa Criando Conexões, a nossa terceira temporada. E hoje teremos um convidado especial, João Tambor. Olá, João, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Criando Conexões. Obrigado, é um prazer estar aqui. João, em vez de eu ficar falando sobre você, eu acho que você é a melhor pessoa para falar sobre você mesmo. Quem é o João Tambor? Olha, essa até que não é uma pergunta tão fácil assim para eu responder, viu? Bom, eu vivi muito tempo da minha vida como atleta de alto rendimento, né? Então hoje eu trabalho como mentor de alta performance, mas trazendo os princípios da alta performance aplicados à qualidade de vida. Então eu trabalho muito com saúde integrativa, longevidade saudável. Olha que legal, então tem tudo a ver com Criando Conexões, então vamos lá. Então falaremos sobre inteligência emocional, burnout, saúde integrativa, mente e corpo. Tudo que eu adoro. Primeira pergunta, está preparado? Nasci pronto. Então vamos lá. Como o desafio de voar te ajudou na sua vida pessoal? Bom, primeiro, assim, o sonho de voar é algo que eu acho que eu já vim nesse mundo com esse desejo, né, de voar, porque as minhas memórias mais antigas de criança eu já sonhava em voar. Então começou na adolescência como uma realização de um sonho, né, o ato de voar. E aí eu experimentei de várias maneiras diferentes, né, voei de asa delta, de paraglider, aí fui fazer pilotagem de avião, né, que eu queria ser piloto. E quando eu fui receber aula, né, de piloto privado, no aeroclube eu vi alguns paraquedistas. E a sensação que eu tinha é que eles estavam tendo muito mais curtição e diversão do que eu. Porque eu descia do avião todo tenso, sabe? Assim, cansado. E eles com um sorrisão, né, rasgando atrás da orelha. Falei assim, já que eu pretendo ser piloto, vou fazer o curso de paraquedismo, né? Porque, né, acho que é bom, né? E aí quando eu fiz, eu experimentei a queda livre pela primeira vez. Aí eu vi que realmente aquilo me satisfazia em relação ao desejo de voar mesmo, usando o próprio corpo para ter essa sensação de voar. E aí eu diria que isso mudou completamente a minha vida. Primeiro porque eu fui morar fora do Brasil para viver esse sonho, né? No Brasil não dava para você praticar o paraquedismo todos os dias, então eu de certa forma fui obrigado, já que queria viver esse sonho, a ir para fora do Brasil. E aí abriram inúmeras portas, não só em relação à parte de network, ou conhecer outras culturas, mas eu acho que o principal, que aí seria a resposta, né, direta à tua pergunta, é que expandiu a minha consciência. De que forma, né? Além de conhecer, além de estar exposto, né, em outra cultura e viajar ao mundo, acredito que a sensação, até o seu posicionamento físico lá em cima, acima das nuvens, te faz olhar para o mundo com outros olhos. Então você começa a dar valor por coisas que antes você não dava, né? Então o simples valor de você se sentir presente, de você olhar às vezes para uma pessoa, um amigo, e saber que, tipo, né, uma coisa que até é meio assim chato de falar, mas a gente nasce, cresce e morre. Então a morte é algo inevitável. Então todo mundo pergunta, quando você salta não tem medo de morrer? Não tem medo de morrer, eu tenho medo de não viver, né? Então essa consciência de, tipo, de dar valor pro presente momento, né? Porque você não sabe o que pode acontecer amanhã, eu acho que foi a principal mudança que o ato de voar trouxe na minha vida. Sim, então é estar no tempo presente. Exato. E que delícia, né? Você estava me falando de voar, né? Do voo livre. E como essa conexão, né, com a pele é forte, né? Porque você começa a ter todo o seu limite para saber onde você está, porque, né, é num ar diferente, né, que a gente, na nossa gravidade aqui. Sim, então todas essas conexões, essas novas sinapses, né, que a gente cria, é bem diferente, porque primeiro que, assim, quando a gente tá aqui no chão, né, você tem referências visuais. Eu tô te vendo aqui, eu tô vendo o chão, tô vendo a parede. Então, a minha orientação corpo-espacial, ela é muito mais fácil porque eu tenho orientações visuais, de referências visuais bem próximas. E quando você salta, ao contrário, que todo mundo pensa que dá aquele frio na barriga, que você vai sair do avião, que nem montanha-russa,
Ó, gente, não é nada disso, tá? A sensação é que você tá flutuando no ar. A sensação é mais próxima de você estar boiando dentro da água, assim, boiando na água, do que realmente caindo a 300 por hora lá de cima. Então, quando você tá lá, você olha em volta, a tua referência visual é lá no infinito. É a linha do horizonte lá no infinito e além, né? Eu brinco às vezes. Então, já essa consciência de corpo, orientação espacial já muda completamente por esse fator, né? E aí, voltando agora a essa parte sensorial que você falou de sentir o vento. Gente, a gente está falando de um vento de 200 para mais quilômetros por hora, podendo chegar até 500, tá? Então, de todos os esportes que não usa, até mesmo dos que usa máquina, né? Porque na Fórmula 1 acho que é 300 por hora que você chega. Então, acho que de todos os esportes de velocidade, eu acho que esse é um dos mais rápidos que você consegue chegar. E detalhe, só usando a gravidade do planeta. Então, o ar, né? Ele vai ficando bem denso, tanto quanto a água. E você é capaz de começar a perceber por onde o vento está escorregando, escoando pelo teu corpo. E aí vem essa segunda fase, né, no esporte, que é aprender a manipular essa força para você se deslocar pelo ar de acordo com o seu desejo, né? Quero voar para lá, para cima, para baixo. É até estranho falar voar para cima, mas é a sensação que a gente tem. Se tivesse eu e você caindo, eu seguro mais vento, eu subo. Se eu deixo o vento passar, eu desço. Então, te dá essa sensação onde você vai criar novas, né? Vamos falar por conexões neurais para aprender a se locomover e se equilibrar, né, de maneira diferente. Nossa, fantástico, né? Sair do automático. Sim, mesmo, né? Acho que é literal mesmo, né? Sim. Nossa, que fantástico. Muito obrigada. Mas olha lá. Soube que você teve uma experiência que foi uma situação de perigo, né? Sim. Ao voar, como manter o foco foi importante nesse momento? Quero saber de tudo. Tá. Olha, há 4 anos mais ou menos, né? Em 2018, 5 anos vai fazer esse ano já, eu sofri um acidente, né? Eu 30 anos saltando de paraquedas e foi o meu primeiro acidente grave. Eu saí com 7 fraturas, mas tô inteiro, recuperei, tô mais forte do que antes do acidente, na real. E o que me salvou de não ter morrido, ou ter ficado tetraplégico, né? Ou ter tido um acidente mais grave, foi exatamente o poder do foco. E eu diria o foco no resultado, né? E eu vou explicar aqui para vocês entenderem mais ou menos o que antecedeu a esse acidente e por que eu tô falando isso. Esse acidente foi em 2018, desde 2015, então eu estava há 3 anos buscando novas áreas de conhecimento, não novas, mas se aprofundando mais nos domínios da mente. A prática da meditação eu já fazia desde o ano 2000, né? Então tô aí 23 anos praticando meditação. A yoga eu comecei a praticar mais intensamente daí em 2006, quando eu tive um burnout. E aí em 2015 eu comecei a fazer os cursos de coaching. Então fiz coaching, o professional, personal, positive coaching, executive coaching, né? Então toda essa área os domínios da mente, programação neurolinguística, hipnose, tudo isso. E eu tinha realmente colocado como prática diária focar em resultado, né? Ao invés de reclamar, agradecer, né? E então isso fazia parte do meu ritual diário. E o que acontece, né? Eu gosto muito de colocar esse paralelo. Eu gosto de brincar assim, a gente tem o hardware e o software, né? Então o hardware, a gente tem os nossos neurônios, né? O software é o programa que vai estar rolando lá e a energia que vai estar circulando entre os neurônios ali nas sinapses. Então quando você está rodando um programa, né? Que é o programa de agradecer, de colocar o foco na solução, você vai reestruturando a sua parte de hardware, né? Ou seja, na neurociência a gente chama de neuroplasticidade, né? Então, eu sinto que foi isso que me salvou, porque a neuroplasticidade, né, por estar há 3 anos nessa jornada, no momento em que o meu paraquedas, eu tive uma pane, né, então eu me desconectei, eu fui fazer uma manobra de altíssima performance num contexto que não devia, aí entra outras questões, deixa para o próximo episódio, e aí eu tive, assim, menos de 1 segundo para reagir, para ter uma tomada de decisão. E como o meu hardware já estava estruturado para achar a solução, então em questões de milésimos de segundo, o meu foco foi na solução. E aí a solução foi eu continuar voando por mais tempo possível
antes do impacto, que era inevitável, né? Eu caí, eu pousei sem paraquedas, né? Eu não caí de paraquedas, eu caí do paraquedas, né? E quando a gente começa o pouso, um pouso de alta performance, a gente está a 80 a 100 km por hora. E eu estava a meio metro do chão, com o meu pescoço ia bater primeiro de cabeça no chão, no mínimo ia quebrar a cervical. E aí, nesse momento, eu consegui ver assim como se tivesse parado, né? O mundo congelado. E aí eu vi toda a trajetória que eu tinha que fazer uma manobra saindo do equipamento, e aí eu fui voando mais uns 50 metros de distância. Eu ganhei altura daí, né, porque eu estava a meio metro do chão, aí eu subi a 2,5 metros, mas em vez de bater 80 km por hora, eu bati a menos de 8 km por hora. E aí, tanto que a hora que eu caí no chão assim, devagar, mas imagina, mesmo assim, de 2 metros e pouco de altura, eu achei que não tinha acontecido nada, eu achei que ia só, né, dar uma chacoalhada na poeira ali, sair andando. E a hora que eu fui tentar levantar assim, que aí eu senti que mesmo tendo diminuído o impacto, né, eu quebrei o quadril em 4 lugares e 3 fraturas de costela. Mas aí entra a segunda parte, né, que é o foco, né, em tipo não ficar desesperado e tal, até porque eu sentia que quando eu respirava, no auge da inspiração, no auge da expiração, a minha costela estalava, né, que acho que eu tive uma dupla fratura, não sei, ficou flutuante. Eu sei que no auge da inspiração ela dava um claque no final também, e ficava tendo espasmos, né, musculares. E o coração começa a ficar, né, e aí na hora ali, tipo, já comecei a meditar de novo para induzir a diminuição do batimento cardíaco, e aí eu ficava respirando ali entre 40% a 60%, né, de capacidade de ar para não ir aos extremos, onde eu sentia que a costela movia mais, né, e ali já comecei a entrar nesse processo de cura. Então eu diria que esse lance de trabalhar o foco, desculpa, eu bati aqui. Então essa questão de trabalhar o foco, nesse caso, trabalhar o foco na solução foi o que salvou na minha vida, né? E o que me ajuda, porque assim, a gente tem a capacidade de trocar o foco muito fácil, né? Posso focar em você, posso focar no microfone, na luz, na câmera. Agora, manter o foco por mais tempo, aí é o desafio, né? E isso a gente treina através, né, das práticas de meditação e tal. E no esporte, ele tem todos os ingredientes para que você realmente treine esse foco, porque quando você sai, né, ou se expõe a uma situação de perigo, muda uma chavinha ali que não adianta você pensar no passado nem no futuro. Se você não focar no presente, no que você está fazendo, em atenção plena, pode não existir o futuro. Então, o que adianta lembrar do passado ou no futuro? Foca ali. Então, atualmente, ela se condiciona a conseguir realmente entrar nesse hiperfoco, né, que a gente chama. Certo, e daí teve o hiperfoco para depois fazer um processo de autorregulação, né? Exato. É isso que é o legal, né? Você conseguiu ativar desde o sistema nervoso simpático e do parasimpático ventral. Exato. Isso é fantástico, que é quando você passa para o estado de sistema nervoso parasimpático, ventral, é a autorregulação, é onde você encontra o equilíbrio. Então foi onde você encontrou, né? Exato. Foi isso. Ai, fantástico. Perfeito. E olha lá, vivemos em uma geração cujo estresse e ansiedade têm tomado conta, afetando também o trabalho e o foco. Você já falou do hiperfoco. Qual a dica você pode dar quem tem maior concentração e lidar melhor com as emoções? Bom, de dica, olha, a gente, assim, é muito fácil falar, faz isso, faz aquilo, mas realmente você, eu diria assim, em qualquer segmento profissional, né, independente da tua atuação profissional, quando chega um momento extremo, e quando eu digo momento extremo, no meu caso a gente está falando de um acidente, mas eu posso chamar também um momento extremo de um burnout, né? Não vai importar o quanto conhecimento técnico você tem, mesmo que o seu conhecimento seja de meditação, de cura, né, de curar os outros principalmente, e quantos, né, médicos e profissionais da saúde em geral entram em burnout, né? Então, o que importa é o quanto você treina a sua mente todos os dias. Isso é o que importa. E aí, para cada pessoa, vai ser o ritual, digamos ali, de treinar a mente, pode ser um ou outro, e você vai ajustando as técnicas de acordo com a sua essência, da maneira como você é, da sua rotina, né, diária. E, obviamente, a gente fala de meditação. O que eu canso de ouvir é falar, eu sou muito agitado para meditar.
esse é o perfil que mais precisa meditar, né? É o que mais vai tirar benefícios da prática da meditação, é quem tem uma mente muito agitada, né? Quem não tem a mente muito agitada, talvez precise menos de quem tem, né? E não o contrário. Sim. Né? É um desafio, mas é importante, né? Então é tipo assim, eu acho muito desafiador eu colocar assim, a dica é essa, né? Mas se for pra, né, com o poder de síntese, o quanto você treina a tua mente todos os dias. Agora, como você treina a tua mente todos os dias, aí é mergulhar num processo mais complexo de você entrar nessa busca do autoconhecimento, né? Ver quais são as técnicas que você mais se identifica de meditação ou de simplesmente contemplar a natureza, ficar em atenção plena, né, ou fazer até procurar entrar num estado de flow através de uma prática esportiva, né, ter hábitos, né, saudáveis. E aí a gente pode talvez até, vai ter outras perguntas aí, a gente mergulha um pouco nesta questão, né. Hábitos saudáveis, gente. Ficaram curiosos, né? Eu também. Então, por favor, bom, vamos lá para os hábitos saudáveis. Sim. Pelo menos uns 4 hábitos saudáveis, pode ser? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é uma maneira legal de a gente categorizar, porque eu acredito muito no que você fala também sobre a importância do equilíbrio corpo, mente e energia. Então vamos fazer assim, né? Então quando a gente fala corpo, a gente tá falando hábitos, né? Tipo uma boa noite de sono, né? Porque não só do corpo, mas da mente também, mais a mente, né? Uma boa noite de sono. Mas a prática de atividade física, realmente a gente tá falando algo mais específico da saúde do corpo físico, né? Uma alimentação saudável, a gente também tá falando da parte do corpo físico. Na verdade, tudo tá ligado, né? Mas algumas coisas vão influenciar mais no corpo, ou mais na mente, ou mais na energia. Então, quando a gente fala, às vezes, em uma prática, né, de saúde, prática de hábito saudável através da alimentação, outro comentário que eu escuto muito, você deve ter escutado, caro, comer saudável, né? Na verdade, é mais barato, porque a gente precisa saber e dominar a mente do que a gente não pode comer. Então, é mais, tipo, diminuir o que você já come do que começar a trocar, pra falar, vou comprar um pão sem glúten, é caro. Pô, come inhame, tapioca, né? Tipo, mandioca, né? Com outras fontes ali que você vai substituindo aqui ali. Então, o grande desafio, às vezes, não é nem assim o que comer, é o que deixar de comer, né? Como substituir e não cair nas tentações, porque a gente acaba se alimentando para suprir uma emoção e não nutrir o corpo, né? Bom, aí da prática mental, meditação ou qualquer outra forma que te leve a desacelerar os pensamentos, dormir bem. E quando eu falo dormir bem, a gente também ouve muito falar dormir 8 horas, né? A gente sabe que para ser produtivo, viver em alta performance, vai ter dia que você vai dormir 4, vai ter dia que você vai dormir 6, vai ter dia que você vai precisar dormir 12. Mas como saber quantas horas está precisando? Aí vem a importância do autoconhecimento, né? E dentro dos princípios da alta performance, que a gente faz essa periodização de tempo, é que entra colocar isso em prática. Então, se hoje eu dormi 4, de repente amanhã eu durmo 5, depois de manhã 6, aí eu vou fazendo tipo micro, meso e macro ciclos e aí eu vou ajustando o meu sono. Mas o mais importante ainda, mesmo se for dormir pouco, é diminuir os estímulos, né, sensoriais antes de dormir, para você entrar num processo de desaceleração para depois dormir. Mesmo a gente quando salta de paraquedas, né, eu estou a 300 por hora, eu vou abrir o paraquedas, ele vai cair a 7 km por hora, mas de 200, 300 para 7 tem um processo de desaceleração. Mesmo que seja uma desaceleração rápida, mas tem um mecanismo lá que vai desacelerar, senão eu quebrava meu corpo no meio. Então a mente também, se a gente tá lá pensando em milhões de coisas que você deixou de fazer no dia, que você vai ter que fazer amanhã, e aí você vai e se apaga, né? Eu gosto de usar essa expressão, se apaga para dormir. Isso é totalmente contra os princípios da alta performance, de você acordar bem revigorado e otimizar o seu tempo de sono. Então, hábito saudável, comer bem, prática de atividade física, dormir bem, se hidratar bastante. A parte de energia também é muito importante. E aí eu diria que a energia, a gente entra num outro universo, né, se a gente for falar disso. Mas colocando assim mais dentro da parte da ciência, né, pra gente não ir muito pro lado esotérico, como eu falei na questão de você reclamar ou você agradecer. Então, você está gerando uma energia negativa se o seu foco é nas coisas que estão dando erradas. E se você está focando no que pode dar certo, você está gerando uma energia positiva circulando por você. Então, eu acho que aí também já é uma prática bem interessante, né? Como hábito saudável. Sim, fantástico.
Desculpa se deixar ver uma tagarela aqui. Não, imagina, sempre uma delícia. E é importante, né, quando você falou da alimentação, então, abra menos e descasque mais, né? Exato, É isso, bem legal. Então, olha Ou lá. até num descasque mesmo, adoro comer inhame com casca e tudo ali, bota, né, pra cozinhar ali, fica quase igual um pão. Fica mesmo, né? Uma delícia. Qual a importância que o autoconhecimento tem no processo para ser mais produtivo? Bom, a gente vive hoje no mundo uma abundância de informação, né? De hábitos saudáveis, de técnicas de alta performance, mas nem tudo que funciona para mim vai funcionar para você. Então, mesmo aquilo que funciona para você hoje, talvez amanhã não vai ter o mesmo efeito, né? Como eu falei anteriormente, se você às vezes dorme 4 horas e amanhã você dorme 5, talvez na verdade amanhã, se você tiver o autoconhecimento bem desenvolvido, você vai sentir que você está para ficar doente. Você não vai perceber que você ficou doente, você vai perceber antes de ficar. E aí você vai saber que o melhor remédio vai ser dormir bastante e tomar bastante água. Aí você não vai precisar comprar remédio na farmácia para você curar aquilo, consertar aquilo que quebrou, porque você não escutou teu corpo, você não vem buscando autoconhecimento. Então, acho que o principal em relação à saúde, de buscar o autoconhecimento, é exatamente isso, é você se conhecer, você se perceber no dia a dia, né? A todo instante, ficar no seu centro, né? Você andar sem estar com o pensamento lá na frente, você andar com a cabeça em cima do corpo e ir para o estado de presença. Então, acho que a importância do autoconhecimento é isso. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de um processo contínuo, porque a gente está sempre mudando, né? Sempre evoluindo. E aí existem as práticas, né? Para a gente colocar o autoconhecimento em prática, na ação. Então, a prática da autoobservação, né? Uma das coisas que a gente trabalha na meditação, na prática de mindfulness, processos, né? Terapia, ou até imersões. Adoro imersão, porque uma coisa é você ir numa sessão de terapia, você vai ficar lá 1 hora, você vai mergulhar no autoconhecimento. Outra coisa é você participar, às vezes, de um treinamento de horas, também já vai ter um impacto maior do que 1 horinha de terapia, né? A terapia, assim, quando você vê a médio prazo, a longo prazo, né? Que eu falo 1 horinha, às vezes 1 horinha por semana, né? Que é o mais tradicional. Aí depois de meses, você vai sentir uma mudança, né? Você vai mergulhar mais nesse processo do autoconhecimento. Mas quando a gente fala também, às vezes, de uma imersão de 3 dias consecutivos, o fato de você sair de casa para ir para um lugar, para mergulhar no autoconhecimento, seja qual for a técnica, um leader training, algum treinamento assim, o fato de você não dormir na tua casa já muda tudo. Porque você sabe que você vai estar num lugar que você não vai voltar para o mesmo lugar, que você vai rodar o mesmo programa de todo dia, e aí você já fala, quem sou eu? Não indo dormir na mesma cama, convivendo com as mesmas pessoas que já esperam que eu seja daquela maneira, né? Então isso eu aconselho muito para quem quer realmente começar a buscar, né, o autoconhecimento, obviamente além da prática diária da autoobservação, procurar treinamentos como esse de imersão. Então, João, vai mais uma, hein? Como a ausência de uma boa noite de sono pode afetar a produtividade? Olha, esse é um dilema muito comum, né? Quando a gente fala de produtividade. Por quê? O dia começa, o dia passa, o dia termina e dá a impressão às vezes que a gente não produziu nada e a gente quer otimizar as últimas horas do dia para se sentir mais produtivo. Ou pelo menos para planejar o próximo dia e ser mais produtivo no outro dia. Então a nossa mente ela entra nesse processo de pensamento acelerado para ter a sensação de produtividade. Você às vezes até pode, de um dia para o outro, sentir que você produziu mais e indo dormir mais tarde e dormindo menos. Mas a questão é que no outro dia a tua perda de performance vai ser muito maior. Às vezes você nem percebe, se você não tem um autoconhecimento muito desenvolvido, talvez você não perceba isso no dia seguinte, talvez você leve 2, 3 dias para perceber que o que você produziu naquele espaço de 3, 4 dias foi menor do que se você tivesse tirado ali 1 hora mais de sono por dia, você teria produzido com melhor performance ao longo desses dias, né? Então, eu vou deixar aqui algumas dicas, tá?
Primeiro, e isso, gente, eu tô falando isso aqui, não é porque eu sou mestre nisso, não, é porque eu me enquadro muito bem dentro desse perfil. E as técnicas que eu descobri, que me ajudaram muito, primeiro é assim, quando a mente começa, nossa, amanhã tem que fazer aquilo, não sei, lista, papel, caneta, ou vai lá, bota na lista. Porque daí, pelo menos, você tem um bit de informação, se assim eu posso chamar, que você tem a lista para olhar. E não você tem lá tudo que tá escrito na lista para ficar pensando com medo de esquecer para produzir no outro dia. Aí, segunda dica, procurar desacelerar, que até comentamos um pouco mais cedo aqui, né? Desacelerar a mente antes de apagar ela, antes de dormir. Então, eu vejo também muito comum, algumas pessoas deixam a televisão ligada, o ar-condicionado, deixam algum barulho, algum estímulo sonoro ou visual, para quê? Para você entrar numa certa frequência e aí cair no sono. Isso não é legal também. Então, se você tem, de repente, um mantra, uma música mais tranquilinha para colocar, ao invés de televisão, mas simplesmente, completamente no escuro. Nada de luz, porque você vai estar estimulando, né, o teu corpo, todo o seu metabolismo, você ainda a não entrar num sono tão rápido, então aí desregula todo o ciclo circadiano, produção de melatonina, enfim. Tem uma técnica também que eu tinha já pela medicina ayurvédica, tinha ouvido falar que isso era importante, depois também dentro da saúde integrativa, que é o fato de você se expor ao sol, principalmente a palma da mão, a sola dos pés e tal, por pelo menos 10 minutos durante o dia. E eu comecei a fazer isso como um ritual, né? E eu percebi que me expor ao sol, à luz do sol durante o dia, melhorava o meu sono à noite. Depois eu fui entender, estudando um pouco mais sobre o ciclo circadiano, que realmente daí você vai regulando esse ciclo. Então quando você, na hora certa, você se expõe ao sol, à noite diminui a iluminação, somente luz amarela, né? Eu comecei a fazer isso. Depois das 8 horas da noite, procurar só ter luz amarela, diminuir as luzes mais fortes, não assistir televisão, e isso ajudou muito, tá? Então, você respeitar você criar um ritual de ter um sono de qualidade, a gente não tá falando aqui de aumentar as horas de sono, mas ter um sono de melhor qualidade, com certeza você vai começar a se sentir mais produtivo durante o dia. Qual o primeiro passo para as empresas trazerem esse estilo mais integrativo e humanizado para os negócios? Bom, tanto na medicina quanto no mundo corporativo a gente tem ouvido falar muito sobre a medicina mais humanista, né? Também no mundo corporativo essa preocupação pela saúde, porque é notório que um funcionário em burnout ou estressado, ele não vai tá produzindo a mesma coisa, né? E aí eu tenho visto muito, tá cada vez mais comum as empresas trazerem esses treinamentos, né? Às vezes em imersão, como eu falei, de ficar 3 dias. Isso ajuda também não só os conhecimentos ali relacionados à parte da saúde, mas a interação entre os colaboradores, né? Isso também ajuda a harmonizar ali os relacionamentos, né? E, obviamente, que o trabalho contínuo é muito importante. A gente vê como exemplo pela Google, por exemplo, né? Pela empresa Google, que começou, acho que foi uma das primeiras a ter a área de descompressão, que eles chamam, né, em algumas empresas, né, mas é você ter um local que foge um pouco do contexto do trabalho, onde você tem uma área mais tranquila. Algumas empresas têm um outdoor, onde, como eu mencionei, você ficar 10 minutos, então num break, né, você ali, às vezes até pisar descalço na grama e tomar 10 minutos de sol, coisas simples assim, elas a médio e longo prazo, elas impactam muito, né? A prática da meditação, de mindfulness, e a gente tem visto muitos profissionais oferecerem isso para as empresas também através do online, que facilita bastante. Então cada funcionário, cada colaborador às vezes se conecta no tempo que é mais fácil, né? Tanto para a relação da empresa quanto para o funcionário. E então eu acho que está sendo assim, a gente tem visto um movimento, né, nessa direção, de trazer mais saúde, mais qualidade de vida para os colaboradores. Indique um livro, filme, podcast ou algo que ajude as pessoas a criarem os novos hábitos. Você teria? Como é que chama o teu podcast mesmo? Criando Conexões. Criando Conexões. Podcast Criando Conexões, com certeza. Indico, super indico. E eu tenho indico o meu também. Meu site, João Tambor, lá tem áudios de meditação guiada, pode te ajudar também. Bom, livros, tá? Vamos lá por livros que impactaram muito a minha vida, que eu aconselho também.
Tem que ajuda um livro, que o nome dele em inglês, é um livro antigo, tá? E tem um pouco a ver com programação linguística e tal. Em inglês, ele chama Six Patterns of Learning, né? Os 6 padrões de aprendizagem. E em português traduziram para o natural é ser inteligente. Eu gostei muito desse livro porque ele fala muito da maneira como a gente percebe a realidade. Então a gente, né, nós somos divididos em 6 padrões de aprendizagem, de como você percebe o mundo ao redor. Então tem as pessoas que são mais visuais, mais auditivas e mais sinestésicas. Nos 3 planos de consciência, né? Consciente, subconsciente e inconsciente. Então aí com essas variações, você tem padrões diferentes. Então, por exemplo, num relacionamento, às vezes a pessoa é mais visual e a outra é mais auditiva, então o se conhecer, né, se conhecer dentro desses padrões e conhecer com quem você está se relacionando vai te ajudar muito, porque você vai saber que aquela pessoa que é mais auditiva, ela quer escutar frases de amor, né? A outra quer ver, sei lá, alguma coisa, a outra quer sentir, gosta mais de carinho, uma coisa mais sinestésica. E na atuação profissional também, né? Principalmente no meio corporativo, né? Quando você está trabalhando ali, você entender como é o padrão de uma pessoa da outra. Então foi um livro interessante para começar nesse mergulho, né, do autoconhecimento. Outro livro muito legal que tem audiobooks também, que é o do Eckhart Tolle, né, que é O Poder do Agora. É um também que eu gosto muito, que também impactou bastante a minha vida. E assim, para meditação tem aquele Insight Timer, né, que é um app de meditação, então para quem está querendo começar, porque a meditação vai muito também se você conecta com o tom de voz da pessoa, com o ritmo que ela conduz a meditação guiada, até que você desenvolva a sua própria voz interior. E no Insight Timer tem também, eu sou fã da Mariana Rocha, porque no Insight Timer tem muitas meditações em inglês, né? O que é bom também para quem quer treinar inglês. Agora, em português, eu gosto muito de escutar os áudios dela, né? Da Mariana Rocha, que daí é em português e tal. Eu gosto muito do tom de voz e do ritmo que ela conduz também. Ah, que legal. E me conta para o pessoal de casa, aonde eu posso te encontrar? Além do site, que você falou, pode repetir. O meu nome, joaotambor.com ou .com.br, tanto faz, um dos dois vai levar lá, né? Ou as redes sociais também, é tudo João Tambor, tudo junto, sem acento, né? E acho que mais pelo mundo digital mesmo, né? Dá pra me encontrar por aí, né? Certo. E se quiserem, você faz o quê? Então você também dá treinamentos e tudo mais. Conta pra gente. Bom, eu tenho, assim, atuado bastante como coach de saúde integrativa, né? Saúde integrativa e longevidade saudável. E geralmente são processos de 3 meses, onde, tipo, são 10 a 12 sessões, né, de coaching. Tanto faz presencial, online, atendo nos dois. Eu gosto muito, pelo menos uma presencial. Então, algumas pessoas que de longe, de outros estados, fecham comigo para fazer essas 10 a 12 sessões. Ou a primeira, ou no meio, ou a última, pelo menos uma presencial, né? E aí as outras podem ser online mesmo. Também faço para empresas, né? Palestras de gerenciamento de estresse voltados para alta performance. Não tem como falar em alta performance sem saber gerenciar o estresse. Não tem como. Então eu gosto muito de falar sobre esse assunto, eu trago muito conhecimento do mundo esportivo, né, de alto rendimento aplicados à produtividade no trabalho, à saúde no trabalho também, principalmente evitando ali o burnout, né? Você sabe também que o burnout, ele diminui a produtividade, leva a inúmeros desequilíbrios fisiológicos, né, causando doenças até graves e crônicas. Então, eu gosto muito de compartilhar esses conhecimentos para ajudar nesse segmento. E aí, dentro dos treinamentos, que eu até mencionei aqui, alguns que são importantes, né? Então, tem um treinamento de 4 horas, é um workshop, com experiência. Então, eu trouxe um pouco da experiência do mundo esportivo, que é voar, né, com o corpo, junto com as técnicas milenares da prática de yoga e meditação, com as técnicas mais recentes comprovadas pela ciência como, né, ajudar a diminuir a ansiedade, gerenciar o estresse. Então, depois de 4 horas comigo ali nesse workshop, você vai aprender técnicas de respiração, de foco, concentração, e aí eu vou literalmente fazer você tirar os pés do chão e te jogar num tubo de vento, onde tem um vento de 300 km por hora e você vai flutuar no vento, voando com o teu corpo num ambiente seguro e controlado, aqui no chão, tá? Ninguém precisa se jogar lá de cima. Então, é um workshop bem interessante também, que eu ofereço aqui em São Paulo.
Tem um túnel de vento aqui onde a gente faz isso. E tem esse de imersão que acontece uma vez por ano. Tá? E aí, além disso, tem os cursos, né, os infoprodutos, os cursos online também, que dá para encontrar mais informações pelas minhas redes sociais. Ai, muito legal. Gente, foi fantástico. Obrigada. Gratidão por essa entrevista. Prazer. Se vocês gostaram, então olha lá. Comente, curtem, compartilham e coloca lá o sininho de notificação para que vocês fiquem acompanhando, sempre criando conexões. Gratidão mais uma vez, João. Prazer. E gratidão a todos vocês.